Bom, galera, bom dia a todos, boa tarde. Hoje nós vamos continuar nossa aula falando sobre energia potencial e potencial elétrico. Nas aulas anteriores, nós estudamos o campo elétrico. Nós vimos que uma carga, por ela estar presente, ela vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico ele vai interagir com o que tiver no espaço no qual ele se encontra. E nós vimos também que quando tem duas cargas próximas umas das outras, os campos elétricos vão influenciar as duas cargas, produzindo assim também o que nós chamamos de força elétrica, porque por causa da atração ou repulsão das cargas, ela vai gerar essa força. Então, a partir daí, nós vemos o seguinte: nós podemos ver que com a movimentação das cargas elétricas, ela vai gerar o que se chama de potencial elétrico, que é quando você coloca uma carga em um determinado ponto e essa carga se movimenta, ela vai gerar uma energia cinética. Essa energia cinética, por vez, vai gerar a energia, o potencial elétrico. Então nós vamos calcular, vamos ver como é que se calcula esse potencial elétrico e, consequentemente, o trabalho realizado por essa carga. Bom, então nós temos aqui o potencial elétrico. Esse potencial elétrico, o que seria o potencial elétrico? Cada ponto de um campo elétrico associa-se a uma grandeza escalar potencial elétrico. Se fosse o planeta Terra, se estivéssemos referindo ao planeta Terra, seria energia gravitacional. Então, no caso aqui, ela é uma grandeza, escalar. Por ser uma grandeza escalar, ela vai ter direção, ela vai ter intensidade e ela vai ter sentido. Através dela, calculamos o trabalho da força elétrica, a energia potencial e analisamos o comportamento das cargas elétricas abandonadas no campo elétrico. Então aqui vocês podem observar, eu tenho uma carga. Essa carga aqui que nós temos, observe que esse aqui é o campo elétrico, o campo elétrico que ela está gerando. E ao redor dela nós temos vários pontos. Esses pontos estão sofrendo influência dessa carga elétrica, gerando em si um potencial elétrico em cada ponto, ou seja, uma energia, que essa energia potencial ela poderá ser calculada em cada ponto desses, E, consequentemente, se essa carga aqui se movimenta para esse ponto B, ela está realizando um trabalho. Então, podemos calcular também trabalho, já que trabalho é quando a gente movimenta um objeto de um ponto A até um ponto B. Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Bom, o potencial elétrico é a grandeza que avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga, ou seja, é a quantidade de energia armazenada em uma unidade de carga elétrica. O potencial elétrico, a unidade medida é o V, que é volts. Nós temos aqui a determinação de energia potencial que nós veremos, que a energia potencial é cada ponto, ele vai ter sua energia potencial, que é a carga elétrica. Então aqui, como vocês podem ver, no sistema internacional, essa unidade de medida de potencial elétrico é o volt, indicado pela letra V maiúscula. Então, antes de nós irmos para essa formulazinha aí que vocês viram, vocês viram em cima, deixa eu voltar aqui. Essa energia, esse potencial elétrico, que é essa formulazinha, nós vamos aprender a calcular a energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica, o que seria essa energia potencial elétrica? Vamos falar um pouco sobre energia, lembrando sobre os três tipos de energia, que é a energia
cinética, energia potencial e energia elástica e ainda energia mecânica. Mas vamos lá. Quando você ergue um livro, para colocá-lo em uma estante, você gasta energia. Então o que acontece? Você pega esse livro que estava parado, você levanta esse livro e coloca numa estante. Esse movimento de pegar o livro, esse movimento que você faz de pegar o livro e levantá-lo, esse movimento de arrastar o livro que estava em cima e colocá-lo em uma estante, na parte de cima, ele vai gerar uma energia. Essa energia gerada por esse movimento a gente chama de energia cinética. E ao armazená-lo na estante, ele vai ficar, essa energia cinética vai se transformar em energia potencial. E essa energia potencial, ela vai ser devido à gravidade da Terra. Então, se um livro está em cima de uma estante e ele cai, observe que ele vai, quando ele se chocar ao chão, ele vai causar um impacto. Esse impacto é justamente por causa da energia potencial com a velocidade somada à energia cinética, ele vai causar um impacto ao cair no chão. Isso são as energias cinética, potencial, né? E a energia potencial elétrica, ela vai ser determinada pela carga elétrica. Então nós temos aqui, da mesma maneira, quando você comprime ou distende uma mola, como vocês podem ver aqui na figura, diminuindo ou aumentando seu comprimento, a mola vai armazenar energia. Ou seja, quando você puxa essa mola, esse elástico, se você soltar no dedo, ele vai causar um impacto, ou seja, você vai sentir dor. Essa dor que você sentiu desse impacto é justamente por causa dessa energia armazenada, que a gente chama de energia elástica. Aqui, energia armazenada na forma de energia potencial elástica. E agora nós temos a energia potencial elétrica. Considera agora um campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Nesse caso aqui, pessoal, ele fala de carga elétrica pontiforme, ele quer dizer que é uma carga que ela é uniforme. Por exemplo, positivo fixo no ponto O. Aqui eu tenho esse ponto, aliás, eu tenho esse ponto aqui, o ponto O. Essa carga está fixa aqui. O que acontece? A energia despendida ao mover a carga não é perdida. Então vamos supor que essa carga aqui ela se movimentou até o ponto P. Essa energia que estava na carga desse movimento, ela não é perdida. Ela se transforma em energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica, que é a carga que adquire ao ser colocado em um ponto P situado a uma distância de D, distância D de O em relação ao referencial muito distante da carga, que é dada por. Então, o que vocês podem observar? Olha só, eu tenho aqui a carga, aqui é a minha carga. Essa carga, ela está nesse ponto. O que vai acontecer? Ela vai se movimentar até o ponto P. Ao se movimentar até o ponto P, essa carga ela vai adquirir uma energia potencial por esse movimento. E nós podemos conseguir calcular essa energia potencial através da formulazinha. Essa fórmula é dada. Só botar aqui. Aqui, a energia potencial elétrica é a carga que adquire ao ser colocada no ponto P, situada a uma distância de D de O,
em relação a quê? A um referencial muito distante da carga que é dada por. Então, o que aconteceu? Essa carga aqui, nós vamos calcular a energia potencial dela, que se movimentou e se aproximou da carga Q a uma distância D. Então, a energia potencial que nós podemos calcular dessa carga é dada por essa fórmula, onde esse K, nós já sabemos quem é esse K, é a constante elétrica. Esse K, pessoal, o valor dele é de 9 vezes 10 elevado a 9. E a unidade de medida utilizada para calcular a energia potencial é o joules, né? Aqui nós temos um referencial e essa fórmula nós vamos utilizar quando tiver duas cargas envolvidas, né? Agora, o potencial de uma carga pontiforme, aqui nós temos, se colocarmos um ponto P em uma carga pontiforme, que ela adquire energia potencial. Claro, se a gente movimentar essa carga, nós colocamos uma carga em um ponto. Esse movimento de trazer uma carga e colocar num ponto, ele vai produzir essa energia potencial. Então tá aqui a fórmulazinha da energia potencial, como vocês podem ver. E nós temos aqui, ó, a carga Q nesse ponto a uma distância de D. Por definição de potencial elétrico, né, em P, é dado pelo quociente. Então aqui, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de potencial elétrico. Nós pegamos a energia potencial da carga naquele ponto, no ponto A, e dividimos por Q, que é a carga elétrica. Aqui nós vamos ver que a energia potencial ela é uma grandeza escalar. Então, por ser uma grandeza escalar, ela vai ter três características, né? Então, a razão entre duas grandezas escalares é a energia e a carga elétrica. O potencial elétrico de uma grandeza e de um ponto, pois se trata de uma grandeza associada a cada ponto, um dos pontos da região do campo elétrico. Propriedades do potencial elétrico. O potencial elétrico associado a um ponto, P, do campo elétrico, não depende da eventual carga elétrica que esteja nesse ponto. Ou seja, o potencial elétrico não precisa de outra carga elétrica para que ele exista. Se ele está lá, ele já tem potencial elétrico. O potencial elétrico depende do valor da carga geradora, ou seja, quanto maior a carga, maior o seu potencial elétrico. Bom, o potencial elétrico é decrescente no sentido da linha de força. O valor algébrico do potencial elétrico gerado pela carga pontiforme tem o mesmo sinal das cargas. Então, o que quer dizer isso? A energia potencial ela será positiva. Quando é que ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva, pessoal, quando tiver... ela vai ser positiva quando ela tiver duas cargas iguais. Mais e mais, menos e menos. Quando for mais e mais, ela será positiva, e quando for menos e menos, ela será positiva. Agora, se ela tiver sinais diferentes, então ela será negativa. Aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico aqui, vou mostrar aqui esse gráfico. Esse gráfico, pessoal, é o seguinte: o potencial elétrico ele vai depender da distância, né? Quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. Como vocês podem ver, está aqui, ó. Aqui eu tenho um potencial elétrico e aqui eu tenho a distância. Então, o que acontece? Quanto menor a distância da carga, maior será seu potencial elétrico.
E quanto maior a distância, menor será seu potencial elétrico. Betinho, baixa aí. Baixa aí. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver um exemplo, né, para ver como é que a gente trabalha com essa questão da energia potencial. Vamos lá. Aqui nós temos duas cargas, a carga Q1, que é 1 microcoulomb, e a carga Q2, 2 microcoulombs. Estão dispostos como mostra a figura. Depois, a carga Q2 é deslocada até a posição final indicada, na mesma figura. A distância D1 é de 4 centímetros, que é essa aqui, e a distância D2 é de 8 centímetros. Considere que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, e aí ele quer a energia potencial final do sistema quando Q2 está na posição final. Então, nós vamos calcular essa energia potencial. Bom, essa figura que ele está falando se refere a essa aqui. O que nós temos? Nós temos a carga Q1, que é essa. A carga Q1, ele disse que a carga Q1, o valor dela era de 1 microcoulomb. E essa carga Q2 era de 2 microcoulomb. Ele diz, essa aqui é a posição final e a posição inicial. O que acontece? Essa carga ela vai se deslocar até aqui. E que a distância aqui era 4 centímetros. E essa distância aqui era de 8 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular, lembrando que para calcular a energia potencial, a fórmulazinha é energia potencial, a fórmula é K vezes a carga Q vezes carga Q dividido por D. Bom, então calculando aqui nós vamos fazer o seguinte, energia potencial vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga Q1, que é 1 microcoulomb. Pessoal, esse micro quer dizer 10 elevado a menos 6. Vezes 10. Agora a segunda carga é 2, então 2 vezes 10 elevado é a mesma micro, então menos 6. Tudo isso dividido pela distância.
A distância é o seguinte, vamos lá. Ele quer na posição inicial. Pessoal, na posição inicial, a carga aqui é 4 centímetros até aqui, e daqui para cá é mais 8, então total é 12 centímetros. Então o que a gente faz? 12 centímetros. Só que é o seguinte, lembrando para vocês que a questão de centímetros, para transformar em metros, 1 centímetro a gente divide por 10, por 100, não é isso? 1 centímetro para transformar em 1 metro é por 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse índice menos 2, por quê? Porque eu vou dividir por 100, então em vez de eu trabalhar com vírgula, eu vou trabalhar com notação científica, então vai ficar 10 elevado a menos 2. Bom, agora a gente vai multiplicar tudo aqui, ó, vai ficar 9 vezes 2, é isso? Aliás, 9 vezes 1 vezes 2. Então, 9 vezes 1 vezes 2 vai dar 18. Dividido por 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui em cima, o que vai acontecer? Como eu estou falando de potência de mesma base, né, repete a base, que é 10, e somos os expoentes. Então aqui eu vou ter 9 menos 6, porque é negativo lá, menos 6. E aqui embaixo eu vou ter 12 elevado a menos vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2. Então como é que vai ficar? Eu vou dividir 18 por 12, que vai dar 1,5. E aqui eu vou trabalhar 9 menos 6 menos 6. 9 menos 12 vai dar 10 elevado a menos 3. Essa potência está embaixo dividindo, ela vai passar para cima multiplicando. Então o que vai acontecer? Esse expoente que era negativo da base 10 vai passar positivo, então vai ser mais 2. Então aqui, trabalhando aqui, nós vamos fazer o seguinte, vai ficar 1,5 vezes 10. Aqui, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, pessoal, isso aqui é a energia potencial nessa posição inicial. Aqui, energia potencial na posição inicial. É 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então a gente acabou de calcular aqui energia potencial nesse ponto. Então a energia potencial aqui é justamente esse valorzinho aí, como vocês podem ver. Um vírgula cinco vezes 10 elevado a
menos 1. E a energia potencial, por exemplo, se eu for calcular a energia potencial no, no ponto 2, no ponto 1, na posição final, que é esse aqui, né? Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que a distância agora ela não vai ser mais de 12, ela vai ser de 4. Eu vou só diminuir para 4. Então, o que vai acontecer? As cargas serão as mesmas, né? A constante será a mesma, a única coisa que vai diminuir é somente a distância. Então, a distância era 12, se eu diminuir para 4, então aqui vai ficar 4. Se eu calcular a posição final, eu vou pegar 18 e dividir por 4. 18 dividido por 4 vai dar 4,5. Esse seria a energia potencial na posição final. Bem simples. E na próxima aula nós faremos resolveremos mais exemplos desse tipo, né, para a gente poder aprender um pouco mais.